Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, continuando, né, a parte 2 aí do nosso modelo de repetibilidade. Dessa vez nós vamos resolver o modelinho do último vídeo no programa R. Tô deixando aqui o banco de dados, o modelo e as equações de modelos mistos bem grande na tela. Tirem um print, anotem isso no caderno de vocês para vocês não se perderem, principalmente as equações de modelos mistos, que a gente vai resolver cada partezinha aqui da matriz para vocês não ficarem perdidos, tá bom? Então nós vamos fazer cada bloco aqui, ó. Anotem aí num lugar fácil enquanto vocês assistem o vídeo para vocês irem acompanhando o que eu estou fazendo. Mais uma vez eu vou usar o script do Ivan, que é o autor do livro que a gente usa aqui, que eu tirei esses exemplos, né? Ó, esse aqui é o site, tá? Se vocês digitarem Linear Models Emerald GitHub no Google, vai ser o primeiro link, tá? Mas eu vou deixar o link aqui na descrição, vou colocar aqui na tela em algum lugar também para vocês verem. Vamos lá, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou abrir exemplos em R e vou pegar aqui, ó, modelo de repetibilidade. Então aqui está o script que a gente vai usar no R para resolver o modelinho, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar todo esse script aqui, vou colar lá no script do R para ficar mais fácil da gente acompanhar. Colei o script. E aqui do meu lado esquerdo tá o R, né? O R normal. Get WD, a gente vê o diretório. Então, exatamente como o RStudio, só que eu tô trabalhando aqui no R console, né? Vamos lá, deixa eu limpar aqui a tela. Nós vamos começar então, ó. Mais uma vez, vocês precisam instalar aqui esse pacote, né? Pedigree MM, vamos lá. Beleza. Vamos lá, primeira coisa, vamos fazer o pedigree. Vamos montar o nosso pedigree, tá aqui. Então, ó, ped, tá aqui nosso pedigree, né? Animal, pai e mãe. Então a gente tem 8 animais e aqui a gente tem informação de pai e mãe de cada um. S é de pai, tá? Sire. E D é de dam, mãe, tá? Animal, pai e mãe. Aqui tá NA porque a gente não tem informação desses animais. Aqui, se vocês pegarem o script, vocês vão ver a mesma coisa, que ele já calcula a inversa direto, que é o que a gente precisa lá nas equações de modelos mistos, né? Aqui, ó, a gente precisa da A inversa. Mas eu quero mostrar para vocês a A sem inverter. Por isso que eu acrescentei esse comando aqui, ó, tá? Da mesma forma que eu fiz outra vez, ó. Instalem esse pacote aqui e rodem esse comandinho aqui, ó. A, make A. Vamos ver aqui a matriz A. Então, beleza, essa aqui é a nossa matriz de relacionamento. A gente tem, ó, relacionamento do animal 1 com ele mesmo é 1. Relacionamento do animal 1 com o animal 2 não existe, né? Não tem relacionamento conhecido, pelo menos. Então, 0. Aqui, vamos pegar aqui, ó, o animal 1 e o animal 4. O animal 1, ele é pai do animal 4. Estão vendo aqui, ó? Eu não consigo usar o laser aqui, pessoal. Então, eu preciso que vocês acompanhem o cursor do meu mouse, tá? Então aqui, ó, o animal 1 é pai do animal 4. Qual que é o relacionamento de pai e filho? Meio. Então aqui, ó, 1 com o animal 4, meio. Tá vendo aqui? Então essa é a nossa matriz de relacionamento. Quero mostrar uma coisa aqui pra vocês. Tá vendo que o animal 1 com o animal 1 é 1, o animal 2 com o animal 2 é 1, o animal 3 com o animal 3 é 1, blá blá blá. Mas o animal 8 é mais do que 1. Tá vendo aqui? Por que esse animal tem um relacionamento com ele mesmo maior do que 1? Porque esse animal é um animal endogâmico. Vamos fazer aqui o parentesco, né, o relacionamento desse animal 8, pra gente visualizar melhor. Ó, vamos pensar aqui, ó. Vou fazer até de outra cor. O animal 8, quem que são os pais desse animal 8? Aqui, ó, animal 1 e 7, certo? 1 e 7. 1 e 7. Eu vou colocar aqui macho do lado esquerdo e fêmea do lado direito, tá? Só pra gente manter aqui um padrão pra gente entender. A gente não conhece os pais do animal 1, a gente não tem essa informação aqui no pedigree. Mas a gente tem informação do animal 7. O animal 7 é filho do 3 e do 4. Então aqui, ó, 3, 4, certo? A gente também não tem informação do animal 3 de relacionamento, mas a gente tem do animal 4. Então o pai do animal 4 é o animal 1 e a mãe do animal 4 é o animal 2. Então 1, 2, certo? O que a gente tem aqui, ó, o animal 1, ele é bisavô do animal 8, certo? Aqui, ó, a gente tem aqui, ó, mãe, deixa eu colocar de outra cor aqui. A gente tem aqui, ó, mãe, vó, certo? Bisavô e bisavó, certo? Então, a gente tem que esse animal 1, ele é bisavô do animal 8, mas o animal 1 é pai do animal 8 também. Então, esse animal é bisavô por parte de mãe e ele é pai do animal 8. O que acontece aqui? Esse animal aqui, ele é um animal endogâmico. Ele tem mais chance de carregar alelos idênticos por descendência do que a média da população, porque ele tem pais que são aparentados. O animal 1, ele é vô dessa vaca 7 aqui. Só que ela acasalou com o vô dela para ter o animal 8. Então a gente tem aqui o acasalamento entre animais que são aparentados, que têm algum nível de relacionamento. E a gente acaba tendo um animal endogâmico.
tá? Por isso que lá na nossa matriz de relacionamentos, a gente vai ter um relacionamento maior do que um. Então vamos lá, a gente não precisa da matriz A nas equações de modelos mistos, a gente precisa da matriz inversa. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai calcular a inversa, tá? A inversa é essa aqui. Agora a gente vai criar os dados, né? Vamos lá. Só vai digitar aqui o banco de dados. Deixa eu limpar aqui. Vamos criar os dados. Então, ó, data. Exatamente os dados que a gente tem lá no nosso exemplo, né? Então a gente tem aqui a vaca 4, 5, 6, 7, 8, com cada uma com 2 mensurações. A gente tem aqui informação de parity, que é o parto, né? Tá escrito errado aqui, pessoal, é parity. Tá? Tem esse I aqui não, mas é o parto. A gente tem aqui rebanho, ano e estação de parto, FY, né, que é Fat Yield, que é a produção de gordura acumulada 305 dias, tá? E a gente tem aqui os nossos números, nossos fenótipos. Perfeito. A gente tem aqui as nossas variâncias. Então a gente tem aqui, ó, variância aditiva igual a 20, variância de ambiente permanente, tá? E como eu falei para vocês, pode ser P ou pode ser PE, depende de qual livro vocês estão usando. Na verdade, vocês podem usar qualquer letra, né? Desde que vocês expliquem o que é o que. Por convenção, a gente acaba usando PE ou P, só P, né, para ambiente permanente, mas vocês podem usar o que vocês quiserem. 12, variância residual 28, variância fenotípica total 60. Igualzinho mostrei para vocês, né? Então, ó, o que a gente vai fazer? Já que a gente tem as variâncias aqui, vamos calcular logo os alfas. Então a gente tá aqui, ó, a gente tá aqui. Vamos calcular os alfas. A gente vai calcular esse alfa aqui e esse alfa aqui. Vou pegar só esses dois aqui para gente não confundir. Alfa 1 vai ser a variância residual dividido pela variância aditiva. Alfa 1.4. E alfa 2 vai ser a variância residual dividido pela variância de ambiente permanente. Alfa 2. 2.33. Beleza. Aí, vocês lembram que a gente calculou a repetibilidade? Aí que tem um cálculozinho da repetibilidade também, só pra gente conferir, né? Vamos ver se a gente calculou certo. Opa, repetibilidade 0,533. Vamos lá conferir. Opa, 0,533. Beleza? Aqui eu arredondei e coloquei 0,53. Vamos agora começar a construir as matrizes, né? Ó, vamos lá. Vou construir a X, a Z e a W de uma vez só, tá? Vou só copiar aqui os 3 comandos já pra agilizar a nossa vida. Vou limpar o R. Vocês vão perceber que eu limpo o R toda hora, tá? Então, se sumir a informação da tela, é porque eu limpei o R. Então, vamos lá, X. Bom, pessoal, aqui tá a matriz X, né? Eu acabei de perceber que eu apliquei a restrição no rebanho ano e estação de parto errado. Mas o raciocínio é o mesmo, tá? Como a gente não chegou a calcular lá no exemplo à mão, a gente nem vai ter acesso aos resultados. Então a gente nem vai comparar essas coisas. Mas é a mesma coisa, tá? Como eu falei para vocês, a gente pode aplicar a restrição na coluna que a gente quiser, desde que a gente elimine a colinearidade, tá? Então o que ele fez aqui é o seguinte. Deixa eu voltar lá no texto para vocês, pra gente deixar isso bem claro. Aqui na matriz X que eu resolvi com vocês, eu mantive o rebanho ano e estação de parto 1 e 3. Ele manteve o 2 e o 4, o que significa que no resultado dele ele vai ter o efeito aqui de 2 e de 4, que vão ser em relação ao 1 e ao 3. É o contrário do que a gente colocou aqui. Mas como a gente não calculou os resultados aqui nesse exemplo à mão, não vai fazer diferença e não vai confundir vocês, tá bom? Beleza, então aqui ele aplicou a restrição no rebanho, ano e estação de parto 1 e 3, então ficou aqui o 2 e o 4, e no parto ele manteve os dois, né? Porque a gente não tem dependência linear aqui. A Z, vamos ver aqui a Z, beleza, então a gente tem aqui, ó, vaca 1, 2 e 3 que não tem fenótipo, a gente tem aqui a vaca 4 com 2, a vaca 5 com 2, a vaca 6 com 2, assim, até a vaca 8. E a mesma coisa para W, só que a W aqui a gente vai ter só para o animal 4, 5, 6, 7 e 8, que são os animais que têm medidas repetidas, tá? E aí, como a gente tem 5 animais, né, com fenótipo, a gente vai ter que 10 linhas, porque cada animal tem 2 mensurações. Vamos lá. Agora a gente vai começar, vou limpar o R de novo, agora a gente vai começar a fazer as multiplicações, né? Vamos lá. Muita atenção nessa hora para vocês não se perderem. Ó, esse primeiro bloco aqui, nós vamos fazer X', Z', W'. Então aqui vai ser a diagonal. Que diagonal? Essa aqui, ó. Ele vai calcular primeiro a X', a Z', sem somar isso aqui, a W', depois ele vai somar, tá? Então vamos lá, primeiro ele vai calcular X', Z', W'. Vou calcular as 3 de uma vez aqui, vou mostrar o resultado. Vamos lá, X', né? Que no o nome do nosso objeto aqui é XPX. Pronto. Vocês lembrarem lá no exemplo anterior, a nossa X', ela contava pra gente quantas mensurações a gente tem em cada nível de efeito fixo. Lembra? Só que a gente tinha um exemplo muito menor. Dessa vez a gente tem um número maior de mensurações. Então o que acontece aqui? Se a gente contar, ó, vamos voltar lá no banco de dados. Primeira ordem de parto, tá aqui. A gente tem 2, 3,
4, 5 mensurações na ordem de parto 1, certo? E a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 mensurações na ordem de parto 2. Então a gente tem 5 mensurações para cada ordem de parto, que é exatamente o que a X' está mostrando aqui pra gente, ó. Parto 1, 5 mensurações. Então a gente tem 5 observações que fazem parte do nível parto 1, tá? Mesma coisa pro parto 2, 5 aqui. Mas aqui a gente tem 2 níveis de efeitos fixos e eles não estão juntos num grupo contemporâneo, eles estão separados, certo? Então a gente tem aqui também a interação entre esses dois grupos, entre esses dois níveis. Quando a gente coloca isso tudo num grupo contemporâneo, a gente só tem um efeito, né? Por exemplo, se a gente juntasse aqui a ordem de parto junto com rebanho, ano e estação de parto, a gente ia ter um efeito só para todo esse conjunto. Mas aqui no caso a gente está considerando efeito separado. Então o que a gente tem aqui agora é a interação entre a ordem de parto 1 e o rebanho 2 e o rebanho 4. Tá? Que lembrando que a gente aplicou uma restrição aqui, né? Então, quantas observações fazem parte do parto 1 e também do rebanho ano estação de parto 2? Vamos lá conferir? Vou colorir aqui para a gente não perder. A gente está falando de parto 1, né? Ó, parto 1 tá aqui. Quantos desses partos 1s fazem parte do rebanho ano estação de parto 2? Aqui, ó, primeiro não, este aqui e este aqui. Então a gente tem 2, certo? Então o que a gente tem aqui? 2. Se vocês olharem aqui, a gente não tem nenhum animal que está no primeiro parto e que faz parte do rebanho ano estação de parto 4. Vamos conferir se isso é verdade? Rebanho estação igual a 4. A gente tem esse aqui igual a gente tem esse aqui. Eles são níveis que são de animais que estão no segundo parto. Por isso que está lá 0. Que a gente não tem nenhum animal de primeiro parto que esteja no rebanho ano estação de parto 4. Vamos olhar aqui agora o parto 2, vou pegar aqui, parto 2, com rebanho, ano e estação de parto 4, tá aqui, 4, 4, então 2, certo? E que tá no parto 2, com rebanho, ano e estação de parto 2, a gente não tem nenhum, porque todos os animais que estão no nível rebanho, ano e estação de parto 2, fazem parte do nível primeira lactação. Então aqui, ó, parto 2, não tem nenhum animal que faz parte desse rebanho ano estação de parto, 0, e tem 2 animais que estão no parto 2 que fazem parte do ano estação de parto 4. Mesma coisa se aplica aqui, né? Então aqui vai ser só o inverso, né? Rebanho ano estação de parto 2 com parto 1, então aqui vai ser simétrico, essa parte aqui, ó, esse 2002 vai ser simétrico aqui, 2002. E aqui a gente tem quantas mensurações a gente tem por rebanho, ano, estação de parto. No nível 1, a gente tem 1, 2, 3. No nível 2, a gente tem 1, 2. No nível 3, a gente tem 1, 2, 3. No nível 4, a gente tem 1, 2. Só que a gente está avaliando aqui só o 2 e o 4, certo? Então a gente tem 2 observações para cada. A gente tem 2 observações para o nível 2 e 2 observações para o nível 4, que é exatamente o que está sendo mostrado aqui, ó. Rebanho ano estação de parto 2, 2. Rebanho ano estação de parto 4, 2 também. Então é isso que a X' quer dizer pra gente. Vamos ver agora a Z'. No outro vídeo, a gente tinha só números uns aqui, lembra? Porque cada animal tinha só uma informação de peso. A gente estava trabalhando com peso a pré-desmama. Então, o animal não tem como ter 2 pesos a pré-desmama. Ele tem um peso só. Então, ele vai ter só um fenótipo. Aqui, não. A gente tem 2 informações para cada vaca que tem fenótipo, certo? Então, aqui a nossa zelinha vai mostrar para a gente que, ó, a vaca 4 tem 2 mensurações. A vaca 5 tem 2. A vaca 6 tem 2. Se a vaca 4 tivesse 3 lactações, né, 3 produções de gordura, aqui no lugar de 2 seria 3. Tá? Então a Z' vai mostrar pra gente quantas mensurações cada animal tem. E a W'? Deixa eu aumentar aqui para ver se fica melhor de visualizar. Vou limpar o R, W'. Lembrando que a W está relacionada com o ambiente permanente, certo? O ambiente permanente está relacionado com animais que têm mensuração repetida. A W' vai mostrar pra gente quantas mensurações cada animal que tem medidas repetidas tem. Então, por exemplo, a vaca 4, ela tá aqui porque ela tem medidas repetidas. Quantas que ela tem? 2.
A vaca 5 tem 2. A vaca 6 tem 2. E assim sucessivamente. Beleza. Aqui agora no script, ele está fazendo x', y, z', w', que é o lado direito das equações. Então, ele pulou para essa parte aqui, ó. Vou deixar para resolver isso aqui depois, só para a gente não confundir, tá? O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa parte aqui, vou jogar aqui para baixo. Vamos fazer primeiro o lado esquerdo das equações, tá? Vamos lá. Então, o que a gente fez aqui? A gente tem, então, a x', a z', sem somar isso aqui, a w', sem somar isso aqui. Agora ele vai fazer os outros produtos, ó. X', z, x', w, x', z, x', w. Então, agora ele vai calcular essa x', z aqui, essa x', w aqui. Depois, ele vai calcular a z', e a z', depois ele vai calcular a z', e a z', então ele está resolvendo em linha, né? E depois ele vai fazer w', 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 w'. Aqui tá errado, pessoal, ó, que é z, desculpa, que é z, corrijam aí. Beleza, então o que a gente vai fazer aqui? Vamos calcular tudo isso aqui. Beleza, vou pegar isso aqui, vou jogar mais para baixo um pouquinho ainda, para ficar perto do lado direito. Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai montar esse bloco grande aqui, ó. A gente vai montar todo esse bloco grande aqui, ó, que é o lado esquerdo das equações de modelos mistos. Vamos rodar aqui. Antes da gente visualizar o lado esquerdo das equações de modelos mistos, vamos ver o que são essas outras matrizes aqui? Vocês já entenderam o que é a x', o que é a z', e o que é a w'. Agora vamos entender as outras. Essa matriz ela é simétrica, tá? Então a gente vai se ater ao que está aqui em cima da diagonal. A gente vai observar o que é a x', o que é a x', w e o que é a z', tá bem? Porque a z', ela é igual a w', só que transposta. A x', w é igual a w', só que transposta. E a z', é igual a x', z, só que transposta. Então, vamos ver aqui essas três, tá bom? Começando pela x', z. X', z. Bom, o que é a x? A x não está relacionada com os efeitos fixos? E a z não está relacionada com os animais? Então, x', z vai mostrar pra gente qual nível de efeito fixo cada animal tem. Então, a x', z vai mostrar pra gente quantas mensurações cada animal tem em cada nível. Por exemplo, a vaca 4, ela tem uma mensuração no parto 1 e uma mensuração no parto 2. E ela não faz parte do rebanho ano estação de parto 2 e 4, tá vendo? Então ela tá no 1 ou no 3, por isso que ela não tá aparecendo aqui, tá 0, 0. A vaca 5, ela também tem uma mensuração no parto 1 e no parto 2, assim como todos os outros animais. De fato, se a gente olhar lá no banco de dados, a gente vê que os animais, todos os animais, eles têm uma mensuração no parto 1 e no parto 2, né? Todos os animais têm mensurações no parto 1 e no parto 2. Então, aqui nessa parte do parto, a gente vai ter 1 em todos os animais que têm fenótipo. E a vaca 1, 2 e 3 não tem mensuração, por isso que está tudo zerado aqui. A vaca 6, ela faz parte do rebanho ano estação de parto 2, por isso que ela está aqui. E a vaca 8 também. A vaca 5, ela faz parte do rebanho ano estação de parto 4, por isso que está 1 aqui, assim como a vaca 8. Agora vamos dar uma olhada na x', w. A x está relacionada com efeitos fixos e a w está relacionada com efeitos de ambiente permanente. Ó, aqui então vão aparecer os animais que têm repetições, né, que têm medida repetida, o animal 4 ao animal 8. O animal 4, ele tem uma mensuração no parto 1, uma mensuração no parto 2. O animal 5 no parto 1, no parto 2, faz parte do rebanho ano estação de parto 1. E assim para todos os animais. Então aqui a gente vai ter informação das mensurações dos indivíduos que têm repetições, que estão relacionados com esse efeito de ambiente permanente. E por último, z', w. A z está relacionada com os animais. A W está relacionada com os animais que têm repetição, certo? Então, aqui na z', w,
a gente vai ter informação dos animais em cada um dos níveis, né? Vamos chamar aqui de níveis dos animais que tem repetição. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o animal 4, ele tem 2 repetições, tem 2 fenótipos. O animal 5 tem 2 fenótipos, assim como os outros animais. Então, repetindo o que eu disse para vocês no vídeo anterior, as matrizes que são multiplicadas também trazem informações para a gente, né? Então, vamos ver o nosso lado esquerdo completo? Eu acho que a gente não vai conseguir visualizar aqui, né? Ele é grande, mas vamos lá. Bom, diminuir a letra aqui para mostrar para vocês. Ó, eu vou tirar um print aqui da tela. Vamos lá no bloco de notas visualizar isso. Esse aqui é o nosso lado esquerdo das equações, que é isso aqui, certo? Vamos ver o que é cada coisa aqui, particionadinho para vocês verem. Vou pontilhar aqui. Essa parte aqui é a x' x. Essa parte aqui, a x' z. Essa parte aqui, a x' w, certo? Estamos aqui, ó. Essa parte aqui é a z''x. Essa parte no meio aqui é a z'. Ficou ruim de ver aqui, né? Z' mais a nossa matriz de relacionamento vezes a alfa 1. E essa parte aqui é a z' w. Essa parte aqui é a w''x. Essa parte aqui, a w''z. E essa parte aqui, a w''w, mais a identidade vezes o alfa 2, certo? Exatamente o que nós temos aqui. Então, aqui vocês já começam a perceber as limitações que a gente tem para resolver esse tipo de exercício aqui no R ou à mão. Esse lado esquerdo das equações aqui, nós só temos 8 animais e 5 animais com mensuração. Agora, vocês imaginem o tamanho desse lado esquerdo aqui se vocês tiverem 1000 animais, ou se vocês tiverem 1 milhão de animais. Por isso que a gente precisa de programas eficientes para resolver essas equações para a gente, como o BLOP F90. Beleza, então nós temos o lado esquerdo das equações. Agora, nós vamos calcular essa partezinha aqui, ó. X', y, z', w', que é o nosso lado direito das equações de modelos mistos. Então, ó, x', y, z', w'. O y é o fenótipo, né? Então, aqui a x', y, ela vai mostrar pra gente a soma dos fenótipos para cada um dos níveis de efeito fixo. Então, se vocês pegarem, por exemplo, os animais que são do primeiro parto e somar a produção de gordura deles, vai dar 976. E assim para todos os outros efeitos. Vamos fazer aqui o primeiro só para a gente ter certeza? Ó, vamos pegar aqui o parto aonde tiver 1, tá? Vamos fazer assim, ó. Parto 1, primeira produção de leite, 201, mais 150, mais 160, mais 180, mais 285. Então, aqui, eu somei todas as produções de gordura dos animais que fazem parte do parto 1. 1, tá? Isso aqui é igual a 976, exatamente o valor que a gente tem aqui. Se a gente fizer para o outro, para o parto 2, a gente vai chegar em 1220, tá bom? E agora em relação a Z', Y. A Z', Y, ela é a Z, que está relacionada aos animais, e a Y, que está relacionada aos fenótipos. Então, o que cada uma dessas linhas aqui nos diz? A soma do fenótipo de cada animal, porque o animal, agora ele tem mais de um fenótipo. Lá no outro exemplo, essa Z', Y, ela era exatamente o vetor Y, né? Porque o animal só tinha um fenótipo. Agora não, agora o animal tem 2 fenótipos, ele pode ter até mais de 2 fenótipos. Então vai ser a soma desse fenótipo. Se a gente pegar então aqui a vaca 4, ó, a vaca 4, ela tem uma produção de leite igual a 201, uma produção de leite igual a 280. 201 mais 280, 481. Tá aqui. Tá? E se vocês fizerem para os outros animais, vai ser o mesmo. E para finalizar, W', Y. Mesma coisa.
Só que aqui a gente vai ter a soma do fenótipo dos animais que tem repetição. Beleza, então o nosso lado direito das equações é esse aqui. Aqui a gente tem a x' y, aqui a gente tem a z' y e aqui a gente tem a w' y. Beleza, então a gente tem aqui, vamos escrever aqui, a gente tem aqui um lado esquerdo vezes um vetor que é desconhecido, né? Vamos chamar aqui de S, igual ao lado direito das equações, certo? Que é exatamente isso aqui que a gente faz, ó. Lado esquerdo das equações, aqui o nosso vetor S, lado direito das equações, tá? Como que a gente faz para resolver esse vetor S? Aqui ignorem o erro, tá? Só para mostrar para vocês. A gente vai fazer S, a gente vai passar o lado esquerdo para lá, negativo, né? Aqui eu vou colocar essa notação aqui, mas é elevado a menos 1, vezes o lado direito das equações. Vocês podem fazer, por exemplo, solve LSH multiplicado por RSH, que aqui é a inversa do lado esquerdo multiplicado pelo lado direito. Vocês vão ter aqui os resultados. Ou vocês podem usar essa funçãozinha que está aqui, ó. Solve LHS, RHS. É a mesma coisa, tá? Só que escrito de outra forma. Então, ó, vamos limpar aqui. Vamos fazer igual tá no exemplo. Aqui é só para arredondar para 3 casas decimais. Vamos fazer igual tá aqui, só para vocês seguirem. Beleza. Então, aqui a gente tem as soluções, ó. A gente tem um efeito para o parto 1 e um efeito para o parto 2. Então, a gente vê que o parto 2 tem um efeito maior, né, do que o parto 1 na produção de gordura. Esses efeitos aqui de parto, eles são os efeitos reais do parto, tá? Por sua vez, a gente tem efeito para o rebanho ano e estação de parto 2 e 4. A gente não tem para o 1 e 3, porque eles são iguais a 0, como eu falei para vocês, a gente aplicou uma restrição, né? Então, esse efeito 44 aqui é um efeito em relação ao nível 1, por exemplo. Então, aqui ele é 44 a mais do que o nível 1. Da mesma forma, o 4 ele é 0,013 a mais do que o nível 3. Então, esse aqui não é o efeito absoluto mesmo. Como a gente aplicou restrição, a forma de interpretar esses valores aqui é um pouquinho diferente, tá? Aqui nós vamos ter os valores genéticos dos animais. Então, a gente tem aqui valor genético para os 8 animais que a gente tem, mesmo para os animais que não têm fenótipo. E a gente tem o efeito de ambiente permanente. A gente vai ter efeito de ambiente permanente só para os animais que têm fenótipo repetido. Só fazendo uma observação aqui para finalizar o vídeo, alguém pode estar aí perguntando: tá, mas e se eu quiser saber o efeito de todos os níveis de rebanho ano e estação de parto? A gente acaba tendo um problema analítico aqui, porque se a gente considerar todos esses níveis, a gente não consegue resolver o sistema, tá? No final das contas, a gente não vai conseguir inverter as matrizes, a gente vai acabar tendo problema analítico mesmo. O que pode ser feito? Você pode sim incluir todos os níveis aqui, mas aí você vai ter que usar uma inversa generalizada, ao invés de usar a inversa direta. Isso vai ocasionar diferentes soluções dependendo da inversa generalizada que você usa. E uma outra solução é considerar esse efeito aqui como um efeito aleatório, né? E você vai acabar eliminando esse problema de multicolinearidade e pode aí ter um resultado para cada um desses níveis aqui. Se você tem informação suficiente para isso, ou se isso é adequado para o seu modelo, aí depende do seu objetivo, depende do seu modelo, depende dos seus dados. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Obrigada! Curta esse vídeo, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal, pessoal. Eu fico reforçando toda vez isso, porque a gente tem muito mais seguidores no Instagram do que inscritos no canal. É muito importante que vocês se inscrevam no canal, para o YouTube perceber que esse canal é relevante e possa indicar para outras pessoas quando elas buscarem sobre esse assunto. Obrigado e até o próximo vídeo.